Tá todo mundo falando mal do low volume, mesmo todo mundo fazendo e prescrevendo exatamente o mesmo tipo de treino. E a maior parte dos treinadores que atacam o low volume fazem só para engajamento porque estão atacando de fato um espantalho. E quando a gente fala de volume baixo, é interessante sempre contextualizar o que é baixo. Isso é totalmente relativo e baixo é baixo em relação ao que você já vinha fazendo ou o modelo vigente atual. Se você fazia 30, 40 séries, 20 vai ser baixo para você. Se o modelo atual, a maioria das pessoas treina com 20, 30 séries, fazer 8 a 16 me parece baixo. Low volume na época do Arthur Jones era uma coisa, na época do Mike Mentzer era outra, na época do Dorian era outra, na época do Dante Trudel era outra. E hoje em dia não é diferente, é outro tipo de volume também. E quando a gente vê esses treinadores falando mal de volume baixo, eles geralmente estão atacando um espantalho. Isso porque eles acabam explicando o modelo de volume dependência da hipertrofia, onde quanto mais séries você acrescenta, mais hipertrofia você tem, e também entendem o conceito de diminishing returns, onde cada série que você faz te proporciona um pouco menos de hipertrofia do que a série anterior devido à fadiga. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem um podcast de 3 horas e pouco com o Vitor Biso a respeito. A questão é atacar low volume, falando para as pessoas que elas não deveriam se ater a 4 séries semanais. Isso é inútil. A maioria das pessoas não faz só 4 séries semanais, isso é pouquíssimo, é extremamente insensato. E quem faz, de verdade, meu, tu merece fuder. Uma coisa que eu acho engraçado é que a maioria desses treinadores, há não muito tempo atrás, prescreviam treinos ABCDE, 20 séries mais, falavam muito de periodização ondulatória, linear, linear reverse, em blocos, mista, falavam muito de deload também. Só que hoje em dia já adotam divisões como upper lower, full body, push pull legs upper lower, não falam tanto de periodização, não falam tanto de deload, fazem 2 séries por exercício, repetições mais baixas, poucas repetições em reserva, pararam de ficar ondulando faixa de repetição e volume ao longo do treino. Eles se aproximaram ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, a metodologia atual não foi o contrário, não. Eu mesmo era o cara que falava de periodização, que frequência não importava, ficava ondulando faixa de repetições e volume o tempo todo, deload. Quem me segue aqui um pouco mais de tempo consegue confirmar isso aqui embaixo, por gentileza. De fato, foi um pouco antes da moda do low volume que eu com certeza ajudei a estourar e ficar em alta. Mas não cabe a mim mudar o nome de uma metodologia que vem desde os anos 60 só porque eu falava mal dela antes e agora eu faço o que é o modelo vigente de low volume. Estou simplesmente usando uma meta-análise de 2020 ontem para suportar minha tese. Não que ela tenha sido mal conduzida ou mal feita, a questão é que low volume já era low volume antes de 2024, que foi quando lançou esse pré-print aí. Quem fala sobre low volume com tom educativo dentro das redes sociais, bem como é sim o meu caso, a gente entende muito bem o conceito de volume e dependência, a gente prega que você deve treinar tanto quanto você consegue, que diversos fatores vão influenciar nisso. E no final das contas, tá todo mundo treinando de forma muito parecida, prescrevendo treinos de forma muito parecida, só que um fala que faz low volume e o outro ataca low volume. E aí o público, que deveria ser o mais bem beneficiado, fica nessa de, porra, quem foi que eu acredito aqui, qual é que é? De fato, ninguém tá agregando valor nesse tipo de discurso. É um falando que low volume não presta, é o outro falando que treina low volume, no final das contas os dois treinam igual.